Nesta semana, a Câmara dos Deputados retoma a rotina depois do Carnaval. Há muitos temas para serem debatidos por lá. Qual deve ser a influência das negociações entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados na relação entre governo e parlamentares? Nós vamos conversar agora com o deputado federal Alex Manente, que é do Cidadania, aqui no Jornal da Manhã. Vai nos ajudar a entender, a projetar um pouco mais do ano legislativo. Tudo bom, deputado? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Todos que acompanham o Jovem Pan. Uma satisfação, mais uma vez, participar do programa. É ano de eleição, né? Como a gente sempre diz, as coisas ficam um pouco mais concentradas no primeiro semestre, depois aqueles períodos de esforço concentrado ao longo do segundo semestre. O que é que o senhor projeta para esse ano aqui? Vai ser mais um ano, especialmente da Câmara, dedicada a pautas econômicas, e eventualmente driblando um ou outro assunto mais polêmico. Como é que o senhor projeta esse ano de 2024 para o parlamento, deputado? Olha, Rafael, são duas questões importantes. Você trouxe aqui a eleição municipal, a eleição ocorre no segundo semestre e hoje nós temos um método que é possível utilizar para continuar debatendo pautas e não perder o esforço da Câmara dos Deputados nesse período de eleição, que é o modelo híbrido, aquele que permite votações online. Certamente, com isso, não perderemos oportunidade de continuar debatendo as matérias e votando aquilo que é importante para o país. Diferente das outras eleições em que não havia esse modelo, com esse modelo, na minha opinião, é possível. E, obviamente, nós temos alguns desafios. Primeiro, de manter a Câmara dos Deputados como protagonista, ouvindo a sociedade, trabalhando de maneira independente para poder trazer aquilo que o país precisa, especialmente nas questões econômicas, como você bem disse. Foi assim o ano passado e, na minha opinião, será assim esse ano. Nós temos algumas missões importantes, que é a complementação da legislação específica para a reforma tributária que nós já aprovamos, assim como a reforma administrativa, que, na minha avaliação, é fundamental para que o Brasil possa se desenvolver, diminuir o custo da máquina pública e conseguir gerar bom serviço público à sociedade. É necessário fazer essa reforma administrativa. Temos questões importantes como a inteligência artificial, que será debatida, até porque teremos ano de eleição, e se nós não tivermos regras claras da utilização da inteligência artificial, poderemos ter muitas dificuldades no esclarecimento, na informação difusa para a sociedade, assim como tem um projeto importante, que é um debate que ocorre na sociedade, que é a regulamentação e normatização do Supremo Tribunal Federal, que é um projeto que já está tramitando na CCJ e que vai ao encontro daquilo que a sociedade espera para poder pacificar as relações entre os poderes e, principalmente, limitar aquilo que é a ação de cada um. Agora, nessa primeira semana, deputado, bom dia, praticamente agora que os trabalhos vão começar, o que deve ser priorizado em todas essas pautas? A gente tem trazido informações sobre essas questões que o senhor levantou, sobre reforma eleitoral, o fim da reeleição, que é uma defesa de Rodrigo Pacheco, a questão da inteligência artificial. Todas essas pautas não devem ganhar destaque agora nessa primeira semana. A medida provisória que trata da reoneração da folha de pagamentos, por exemplo, deve ganhar destaque por agora? O que deve entrar em pauta agora nessa primeira semana? Na minha opinião, eu acho que esse debate da complementação da reforma tributária precisa começar a ser feito, até porque até março nós precisamos cumprir uma etapa daquilo que foi votado ano passado. Obviamente, existem vários temas, como a reoneração da folha, e é importante destacar que o Parlamento, desde o ano passado, prorrogou a desoneração da folha, que é fundamental para 17 setores da economia, que geram mais de 9 milhões de empregos, e, na minha opinião, o governo federal está indo na contramão daquilo que a sociedade espera, reonerando os setores que são produtivos e geram emprego e renda à sociedade. Na minha avaliação, pode-se haver um estudo para poder, de maneira definitiva e permanente, termos aí um novo patamar de cobrança de oneração de folha de pagamento para determinados setores, e não retroagir aquilo que nós já avançamos e que garantimos a estabilidade desse momento. Temos também uma medida provisória importante de incentivo à indústria, até porque nós estamos passando de um processo de indústria do século passado para essa nova indústria que precisa, de fato, de incentivos para poder gerar produção e, consequentemente, fazer o Brasil continuar sendo um país muito forte no mundo, baseado na sua produção. Então, eu acredito que a volta dos trabalhos, na consequente missão
de complementarmos a reforma tributária será a prioridade desse início do ano legislativo. Deputado Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda. Deputado, bom dia, vamos falar com o senhor. Deputado, muito se falou depois daquela reunião entre Lula e Lira que o jogo estava zerado. Eu quero saber como está o clima na Câmara dos Deputados para esse início de trabalhos efetivamente, né, depois do Carnaval, em relação também às emendas, aquele corte de emendas superior a 5 bilhões de reais, e também o cronograma das emendas que foi vetado na LDO. O governo já sinaliza com o possível calendário que ele mesmo vai estabelecer para pagar as emendas parlamentares até julho. Isso é suficiente? É preciso recompor parte, pelo menos, dessas emendas? Que outras matérias vêm gerando insatisfação ou não? Ou o jogo está de fato zerado e a Câmara começa assim, com um bom espírito esse 2024? Bom dia, Amanda. Primeiro, é importante ressaltar uma questão fundamental. A Câmara dos Deputados, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, tem ganhado protagonismo de autonomia e independência, de defender aquilo que a maioria do parlamento entende e, obviamente, propor através das modificações nos projetos que o Executivo, que o governo federal envia e nas produções próprias da própria Câmara, a produção legislativa. Na minha avaliação, esse processo de autonomia não será mais desfeito. Não existirá mais submissão total a qualquer governo e não será diferente com o governo federal do presidente Lula. Talvez o presidente Lula, quando estava no seu primeiro e segundo governo, há mais de década atrás, tinha uma outra relação com a Câmara. E ele não conseguirá mais chegar nessa relação pela autonomia e pela força de representatividade popular que existe hoje na Câmara dos Deputados. Então, na minha avaliação, nós temos que derrubar vetos, até porque nenhum veto que foi feito pelo governo federal, inclusive das emendas, foi feito foi dialogado e aprovado sem acordo com o governo. Então, o governo é que não cumpriu aquilo que estava estabelecido, assim como o veto do cronograma. Nós queremos derrubar. O governo já garantiu que até julho cumprirá a missão de fazer o empenho dos pagamentos das emendas impositivas, o que é um avanço, até porque é um ano legislativo, é um ano eleitoral. E esse ano nós precisamos fazer com que as prefeituras saibam os recursos que vão receber e não comprometer isso com o processo que virá no segundo semestre. Então, eu acredito que, apesar de zerado, nós não perderemos a autonomia, a independência e teremos a capacidade de propor pautas como, por exemplo, algo que o governo refuta com toda a veemência, que é a reforma administrativa, que nós vamos trabalhar para poder fazer o Brasil ser mais eficiente, mais enxuto e capaz de gerar o desenvolvimento que precisamos. Cristiano Vilela. Deputado, bom dia. Aproveitando que o senhor falou sobre a reforma administrativa, nós temos nesse tema um tema que, de alguma forma, tem posições distintas, né? O projeto, a PEC, que tramita hoje no Congresso Nacional, ela tem uma visão muito mais modernizante, no sentido de cortar privilégios por parte dos servidores públicos, especialmente servidores públicos de elite, e também, por outro lado, o governo federal tem uma posição mais branda, mais suave sobre a necessidade de uma reforma. O senhor entende que, mesmo com essa divergência, é possível avançar nesse tema agora em 2024? Nós temos que avançar, até porque a sociedade exige, Cristiano. É importante nós deixarmos claro que essa reforma administrativa que a Câmara já aprovou na comissão especial e pode ir ao plenário a qualquer momento, é uma reforma administrativa que foi amplamente debatida, vislumbrada as possibilidades que existem no mundo afora. E eu não tenho dúvida que esse é o modelo que nós precisamos implantar para poder modernizar a máquina pública, dar eficiência, tirar privilégios daqueles que são uma pequena casta que acabam consumindo uma grande parte, gerando um grande impacto na folha salarial. E, obviamente, é nesse espírito que nós queremos avançar uma reforma administrativa. Sobre o governo federal, a minha avaliação é que o PT, especialmente, tem uma visão muito diferente ideologicamente do que é uma máquina pública da maioria do parlamento, exclusivamente do que eu penso. Na minha opinião, o PT sempre quer ter um Estado grande, cheio de cargos, cheio de possibilidades, mas, obviamente, o que nós queremos é um Estado mais enxuto que gere um serviço de qualidade. Essa é uma visão diferente em relação ao que temos do governo federal. Por isso, o parlamento, na minha opinião,
que tem uma ampla maioria reformista, já aprovou isso, aprovando reforma previdenciária, reforma tributária, não se furtará a debater a reforma administrativa do modelo correto, moderno, eficiente, gerando meritocracia e fazendo com que o cidadão receba um serviço público de qualidade. Falamos com o deputado federal Alex Manente, do Partido Cidadania, a quem agradeço a entrevista e já convido para a gente voltar a conversar em outra oportunidade. Deputado, bom trabalho a vocês. Bom dia. Muito obrigado, Lívia, Rafael, todos que participaram. Uma satisfação. Obrigado, deputado.